caso do Eduardo, professor, só aproveitando para tirar mais uma curiosidade, a gente viu que um fator que complicou bastante a situação do Eduardo foi a questão da fala do pai dele, do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizer que financiava de alguma forma as atuações do Eduardo Bolsonaro. No caso da Zambelli, há 2 semanas, ela estava também pedindo Pix nas redes sociais para apoiadores. Ela chegou ali, postou doações de Pix de R$285 mil por apoiadores 1 semanas atrás, chegou a pedir essa ajuda financeira para o custeio de processos judiciais aqui no Brasil, e aí nessa terça agora então anunciando que está na Europa e pretende se afastar do mandato parlamentar. Essa questão de pedir ajuda dos apoiadores de alguma forma pode ter alguma implicação dentro disso? Olha, para ela menos, mas existe um crime chamado favorecimento real. O crime de favorecimento real é você dar auxílio material, e isso vale dinheiro, para criminosos ou para pessoas procuradas pela justiça, né? Então, aqueles que, sabendo que... Então, imaginemos que haja um pedido de extradição, uma ordem de prisão, então, Zambelli se torne oficialmente uma foragida. Aqueles que continuarem fazendo o PIX vão correr o risco de ser criminalizados por favorecimento real por estarem prestando auxílio material para alguém se furtar à justiça, né? Para ela, acho que não altera muito, porque ela vai ser uma foragida, né? Apenas uma foragida que tem uma presença de rede maior, tem ali alguma rede de apoio, pessoas que estariam talvez até disputando esse risco para ajudá-la naquilo que ela está nomeando, então, de autodefesa ou de denúncia internacional contra uma ditadura que, na minha opinião, não existe, né? Só existe na cabeça dela e de um pequeno grupo de pessoas. Muito esclarecedora a sua entrevista, professor. Muito obrigada por atender a gente tão prontamente por aqui. Com certeza a gente ainda vai ter muito desdobramento dessa história e te convida na sequência, na próxima também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e desculpem ter feito do carro aqui. Imagina, a gente que agradece. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, quem está acompanhando a gente na TV, mas a gente segue aqui no YouTube com Sakamoto falando sobre a Zambelli deixando o Brasil, dizendo que está na Europa. Sakamoto, queria te ouvir também, e é muito curioso quando a gente vê a análise técnica do professor, a gente vendo como todo o noticiário está muito ligado a uma subjetividade, uma narrativa. Essa história do discurso aqui que a Zambelli traz nessa própria live, de que agora ela vai poder falar o que aqui no Brasil ela não estava, que ela estava sendo censurada, assim como o Eduardo Bolsonaro, que o próprio professor disse que se colocou no lugar de investigado no discurso dele quando saiu do Brasil também, né? Primeiro, gente, que é mentira da Carla Zambelli. Ela estava falando o que ela queria. Ela estava falando o que ela queria. Ela estava fazendo o que ela queria. Vamos colocar da seguinte forma: uma pessoa que anda armada pelas ruas de um bairro nobre da cidade, perseguida, livre, leve e solta, uma pessoa que contrata um hacker para invadir os sistemas da justiça brasileira, ela não está se sentindo livre, leve e solta? As lives da Carla Zambelli apoiando golpistas, né, apoiando o golpe, isso também não é liberdade? Isso é liberdade. Né? O que as pessoas, na verdade, confundem é liberdade com crime. A questão é a seguinte: o artigo 5º da Constituição brasileira diz que é direito de todo mundo a liberdade de expressão, né? E não vai ser cerceada a liberdade de expressão. Contudo, a liberdade de expressão não admite nem anonimato, mas as pessoas podem ser punidas se o que elas falarem, se o que elas fizerem, se o que elas defenderem pode criar problema real na vida de outras pessoas. Se o que elas fizerem for criminoso, se elas incitarem violência, se elas incitarem golpe de Estado, se elas incitarem ataques a instituições, sim, elas podem ser punidas. É uma coisa lógica isso. Em qualquer país, em qualquer democracia do mundo tem isso. Só que o que acontece é que uma parte da extrema-direita brasileira acha que pode falar o que quiser e que pode sair impune. Isso não é liberdade, não é nem libertinagem, é sacanagem pura e simples. Agora, ela acha que na Itália, ou na Europa, em qualquer lugar que ela esteja, ela pode falar o que ela quiser. Ela vai falar o que ela quiser, desde que ela obedeça às leis locais.
É muito importante a gente trazer essa discussão, porque é grave quando a gente vê o professor pontuando que a gente está vendo uma tendência de aumento disso, uma movimentação frequente de pessoas, políticos com esse tipo de linguagem, de narrativa, como eles gostam de falar, indo para o exterior, fazendo essa movimentação que o professor Davi Tangerino acabou de analisar aqui para a gente também, que pode acarretar numa movimentação da polícia de começar a pedir mais prisões preventivas em sentidos como esse para evitar casos de saída desses parlamentares, no caso aqui da deputada e do Eduardo Bolsonaro do país. A gente está de volta com toda a nossa audiência do intervalo, voltando aqui com TV, YouTube, e a gente falando da notícia dessa manhã da Carla Zambelli deixando o Brasil e dizendo que vai pedir uma licença do mandato, ela que já está na Europa. Vou pedir para o pessoal abrir aqui algumas repercussões que a gente já está tendo nas redes sociais, movimentações que com certeza vão aumentar nas próximas horas. Aqui, ó, do Rogério Corrêa dizendo: urgente, Zambelli condenada a 10 anos de cadeia pelo STF. Fugiu do país, e aí todo mundo destacando, toda a oposição destacando, seguindo os passos de Eduardo Bolsonaro, como a gente comentava por aqui. Indo para o próximo, não sei se a gente tem acesso aqui a algum deles, mas a gente já consegue iniciar a discussão também do deputado Alencar Santana, dizendo que todo bolsonarista é, antes de tudo, um covarde. Uma pergunta aqui, uma provocação que ele levanta, dizendo que a Carla Zambelli foi valente para perseguir, de arma na mão, um homem negro que a criticou, fazendo referência àquele episódio pré-eleição, e se mostra covarde para enfrentar um processo judicial e prestar contas à justiça, tal qual Jair Bolsonaro, que fugiu antes da posse do presidente Lula à espera da consumação do golpe, o que não ocorreu. Depois se escondeu na embaixada da Hungria com medo de ser preso. O seu filho Eduardo saiu fugido com o rabo entre as pernas para os Estados Unidos, dizendo aqui então, fazendo essa análise, esse ataque, dizendo que são tigrões nas redes ou quando estão armados, mas não passam de tchutchucas quando a justiça chega perto deles, fazendo uma referência ali a esse jogo das narrativas que a gente estava comentando agora nessa capa. E tem um ponto, na verdade, que vai ser bastante explorado pela base do governo, é que o Lula, quando ele estava para ser preso, condenado e preso, chegou convite, segundo o PT, de embaixadas de outros países em que havia uma simpatia do governo local com o petista, para ele se refugiar fora do Brasil. E o Lula não quis. O Lula não quis. O Lula tem 1 milhão de defeitos. E a gente não cansa de falar dos defeitos dele com relação a isso. Mas esse defeito ele não teve. Ele não quis. Ele falava o seguinte: se eu fugir, como depois que eu vou tentar lutar pela minha inocência, provar a minha inocência? Porque quem não deve não teme. Enfrenta de cabeça erguida. Ah, mas o Lula não ia ter sua liberdade cerceada. Ele ficou 580 dias no Chilindró, na Polícia Federal, na carceragem em Curitiba. Mais liberdade cerceada do que isso é impossível. Ele estava preso, né? E ele ficou os 580 dias enquanto os advogados e ele mesmo tentavam se defender na justiça.